mais uma aula de história, né? Agora sim, né? Estamos começando definitivamente com o nosso conteúdo. Povos indígenas do Brasil, da página 50 até a página 55. Vamos então observar. Você que está aí com o seu livro, você vai dar uma olhada aqui, né, no capítulo 8, tá bom? Onde a gente começa a falar a respeito dos povos indígenas brasileiros. E a gente dá logo de cara com essa imagem super bonita que eu coloquei aqui de início, para a gente poder analisar aí as características físicas do povo brasileiro. Como vocês podem perceber, a pele, o cabelo, né? A pele e o cabelo são bem característicos, vocês estão percebendo aí, né? E esses povos que vocês estão vendo aqui, os povos que a gente chama de pré-colombianos, eles são bem diferentes dos povos pré-colombianos que a gente estudou nas semanas anteriores, né? Então vocês vão fazer agora uma comparação sobre os astecas, os incas, os maias com os povos brasileiros, né? Que aqui a gente vai falar muito sobre os tupis, os guaranis e vários outros. Então aqui a gente consegue ver que a gente pode afirmar por conta de alguns indícios arqueológicos que há mais de 2.000 anos os seres humanos já ocupavam as regiões ali da região sudeste, né? Ali em Minas Gerais, alguns indícios também tem ali no Piauí, no Mato Grosso, Goiás, São Paulo. Como é que a gente sabe que tinha gente morando naquela região, né? Quando a gente fala de evidências arqueológicas, a gente está falando de quê? Fósseis. A gente está falando de pinturas rupestres, a gente está falando de marcas, vestígios, pistas que o ser humano colocou dentro desses lugares, né? Então, a gente sabe que em busca de alimento, os grupos humanos, eles se movimentavam de um lugar para outro até que a agricultura foi descoberta. E a partir da descoberta da agricultura, eles começaram, então, a se fixar nos lugares. Porque antigamente, eles não sabiam verificar... Oi? E, tipo, dá para ter uma noção de que foi por... fósseis, já que os cientistas conseguiam saber de coisas até na época da Pangeia. Então, meio que dava para saber num tempo tão próximo quanto dos indígenas. Isso. A questão dos estudos, do aprofundamento desses estudos e de novas descobertas vão levando as pessoas a entenderem, a compreenderem como que funcionavam as coisas nesse período, né? E aqui a gente vê que as sociedades indígenas, elas variavam de tamanho dependendo do grupo, né? Então tinha grupos muito grandes e tinha grupos pequenos. E as aldeias começaram a surgir a partir da fixação desses povos agricultores sedentários, né? Então eles podiam reunir aí 1.000 pessoas, né? Mas o grupo podia variar, podia ter só 30, podia ter 1.000, podia ter 60, podia ter 200. Então os povos indígenas, eles se reúnem em agrupamentos de pessoas que geralmente vão falar a mesma língua, que vai descender aí de um mesmo ancestral comum e que por assim, uma identificação, eles vão se agrupar em espaços chamados de aldeia para que eles possam compartilhar os mesmos conhecimentos, certo? Vamos continuar aqui. Então, a gente pode perceber, então, que era muito comum esses povos aí se fixarem em moradias perto de florestas, perto de regiões que eram irrigadas por rios, porque eles poderiam contar aí com, vamos dizer assim, recursos importantes, né, básicos para a sobrevivência. E já que ali na beira de rios também você podia contar com boas caças, com terras férteis, por causa que os animais, né, e as plantas geralmente dependem também dos recursos de água. Então é ali naquela região ao redor dos rios que você vai ter ali um bom suprimento de alimentação. Então, os indígenas brasileiros, eles sempre tiveram essa relação muito próxima com a natureza, muito diferente dos povos que a gente estudou na semana passada, aonde eles construíam as suas fortalezas nos lugares mais altos das montanhas para evitarem ataques, né? Aqui eles já ficam mais abertos, mais alheios, assim, a todo tipo de abordagem. Então, eles viviam de caça, de pesca, de reprodução ali de alguns artesanatos. E quando eles aprenderam a plantar, também utilizavam a agricultura como base de sobrevivência. E o grupo era distribuído entre os seus membros de maneira assim, que cada parte tinha uma função específica. Então, os homens eram responsáveis pela caça,
pela pesca e pela proteção da aldeia, enquanto que as mulheres trabalhavam ali na colheita, cuidavam dos filhos, produziam os artesanatos, né, coletavam os frutos, faziam a comida, né? Então essas tarefas elas eram distribuídas, né, a fim de que homens e mulheres tivessem ali uma função específica dentro da aldeia. E aí a gente pode ver que com a chegada dos europeus no século XVI, a terra que era denominada dos brasileiros, né, como casa, como abrigo, como aldeia, passou a ter um novo interesse, uma nova visão, né? Então, os grupos europeus, quando chegaram no Brasil, não viam os, vamos dizer assim, os nativos brasileiros, né, com os olhos que a gente vê hoje. Eles iam ali como forma de exploração, de recurso, né, de enriquecimento, né? Então, acredito que era assim que eles se viam. Então, os primeiros habitantes do Brasil, como a gente pode ver, eles habitavam sempre a parte mais próxima dos rios, e esses grupos indígenas, eles acabaram que não desenvolveram ali sistema de escrita, sistema de soma, esse tipo de coisa que a gente conhece como uma tecnologia precária da época. Eles não chegaram a desenvolver isso, tá? E eles também, por não desenvolver a escrita, eles não têm registros, né, da história deles. Todos os registros indígenas que nós encontramos, a maioria deles iniciou a sua difusão a partir do quê? A partir de geração para geração, contação de histórias. Era assim que era divulgado, né, os conhecimentos, as histórias, e todos os registros indígenas naquela época, né? Aqui, na página 51, a gente tem um bloquinho, né, um quadradinho amarelinho, não, branquinho, que diz assim, que o naturalista dinamarquês Peter William Lund, em 1840, ele fazia algumas pesquisas paleontológicas na antiga província de Minas Gerais, quando ele descobriu uma série de grutas na região de Lagoa Santa, e ali tinha restos humanos associados a animais extintos. Então, hoje a gente sabe por meio dessa pesquisa, por meio dessa descoberta, e também por conta do carbono 14, que é uma substância utilizada para você determinar o tempo de existência, né, de determinados itens que você encontra na arqueologia, que esses esqueletos da Lagoa Santa possuem aí cerca de 10 mil anos, certo? Isso aqui, ó, em Minas Gerais, né, um dos polos arqueológicos mais conhecidos no Brasil. Mas a presença mais antiga dos antepassados não foi registrada ali, né? Foi registrada na região norte, nordeste e centro-oeste do nosso Brasil, tá? Sempre a área litorânea, né? Ela foi ali, a última a ser habitada, né? E abrigou ali os tupis e os guaranis. Geralmente, os povos indígenas brasileiros, eles não ficam na costa brasileira próximos a mares, mas eles ficam próximos aos rios. Então, quando os portugueses chegaram, eles viram o povo totalmente aberto, não tem ali muros ao redor, não tinha muralhas, não tinha construções fortificadas que os defendessem, então eles estavam sempre muito abertos, mas rodeados da mata bem fechada ao seu redor. Eles podiam se esconder, pelo menos. Tia? Sim. Se esconder no meio dos matos. Diga. Aquele famoso buraco coberto de folhas. Mano, o cara que fica nesse buraco não tá conseguindo entrar. Aí Até que página a gente vai hoje? A gente vai até 55 hoje. Cadê? O Anthony não tá conseguindo entrar? Mano, na moral, véio, qual é o idiota que vê um arrumado de folha e fala, vou pisar? Não é? Porque era uma espécie de uma armadilha, né? Só não tá pior do que aquelas armadilhas com o cara atravessa a verdade. Como é que os caras botam? A folha voa do nada. Eu mandei o link de novo. Oi? Eu acho engraçado. Voa. Como é que a folha não voa? A folha só voa quando o cara cai. Pois é só a imagem que a gente vê nos desenhos mesmo, não é bem assim, tá? Ó, eu mandei de novo, ó, o link, vamos ver se consegue entrar, né? Os garrinhos. Aqui, ó, na página 52, você tá vendo a questão dos troncos linguísticos, tá? Então, o que são troncos linguísticos? A língua que era falada pelos povos. Como eu disse para vocês no começo,
geralmente eles vão se encontrar, eles vão se fixar como se fossem grandes famílias, tá? E geralmente o tronco linguístico era um fator muito importante para que essas famílias fossem organizadas. Então, como que isso acontecia? Como que você se identificaria se você fosse um indígena? Você ficaria atento à linguagem que está sendo falada. Ah, você fala a minha língua, então nós somos parentes. Era mais ou menos esse o tipo de raciocínio que eles tinham. Então... Tati, Oi. tem um lugar, eu não lembro onde eu acho que é lá em São Paulo. É um lugar bem grande que tinha na época dos indígenas, que vários indígenas iam para lá. E lá eles aprendiam as outras línguas. Aí, nisso, eles aprendiam outras línguas e podiam se falar entre eles. Isso. E tem uma regra nessas tribos de lá que só podem se casar indígenas de tribos diferentes, para poder pra deixar a língua mais, como eu posso dizer, mais mista. Isso, porque o que está acontecendo? Quando os portugueses chegaram no Brasil, a média que se faz ideia, a gente não tem como ter certeza desse número realmente, mas o que dizem era que existia em torno de 8 milhões de indígenas no Brasil naquela época. Só que, conforme os indígenas foram tendo contato com os povos europeus, eles foram morrendo, ou assassinados, ou de doenças simples como a gripe, porque eles não tinham imunidade, e isso acabou quase que por dizimar toda a população indígena, chegando a um número aí de aproximadamente 800 mil. Quer dizer, 10% só da população que resiste hoje. Então, uma forma de você poder preservar a história de povos que hoje praticamente estão extintos é você fazer com que a língua dele, que era, vamos dizer assim, a herança mais forte que eles tinham, fosse transmitida para outros povos que poderiam ter aí pelo menos uma vaga lembrança do que era naquela época. Então, o povo indígena brasileiro hoje, ele é preservado, existem leis que garantem a preservação e os direitos dos índios, mas nem sempre foi assim. Então, a gente percebe que realmente a variação linguística ela é muito forte. E ela é, vamos dizer assim, a identidade mãe do índio, né? Do índio brasileiro. Então, a gente tem aqui um mapa, na página 52, que mostra para vocês mais ou menos como que era a localização dos índios no território brasileiro. E ao lado, na legenda, você consegue perceber o tronco linguístico a qual essa tribo pertencia. Então, o Tupi-Guarani era as tribos, era o tronco linguístico que tinha uma maior variação, uma maior amplitude territorial aqui no Brasil. Depois a gente tem o G, depois tem o Aruaque, o Caribe, o Carim, o Pano, o Tucano, Charrua e os outros grupos que tem vários minúsculos grupos misturados, né? Então, esse tipo de linguagem fazia com que as pessoas ficassem, né, os indígenas ficassem próximos uns aos outros porque reconheciam como algo familiar, portanto, identidade, vamos dizer assim, genealógica, é assim que eles conseguiam se enxergar. E aqui, no mapa da página 53, a gente consegue ver as línguas que são faladas hoje. Esse mapa aqui, na página 53 do seu livro, está falando sobre as línguas que hoje ainda tem as variações preservadas aqui no Brasil. Se você perceber... Tia. Oi. Olha só o que eu perguntei no chat. No chat? Deixa eu ver. Aqui no chat aqui ou lá no WhatsApp? Não, acho que no Meet. E quem é esse cara? Deixa eu ver. Eu sou o Júnior Dias, tia. Peraí. Qual é a pergunta? Eu perguntei aqui, por que a Índia se chama Índia? Ah, porque quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles pensaram que chegaram na Índia. Animal, você disse Brasil, mas é Índia. É assim, ó. O que a gente sabe... O que a gente sabe... O português chegou no Brasil já assim, o que a gente sabe é que eles já tinham conhecimento das Índias. Os povos das Índias já tinham já sua fama no período aí do século XV, XVI. Mas o Cristóvão Colombo, o Pedro Álvares Cabral, que tinham desejo de ir às Índias, bateram aqui no Brasil, bateram aqui no continente americano antes, né?
e apelidaram aqui de Índia, achando que aqui era a Índia. Por isso que os nossos nativos ficaram sendo chamados de índios, né? Mas a gente tem que saber fazer também uma diferenciação, tá? Não é porque os nossos nativos foram apelidados de índios, porque Pedro Álvares Cabral achava que estava chegando aqui nas Índias, por isso que, né, os povos nativos ficaram sendo chamados de índios. A gente não pode misturar esses dois termos. Quem mora na Índia, quem mora lá na Índia, no continente asiático, é o indiano. Quem morava aqui no Brasil, no período do descobrimento, entre aspas, né, era o indígena. Então a gente tem que saber diferenciar esses dois termos, indígena de indiano, certo? O 36, viu? O 36 está suspeito ali, o 36. Ó, aqui o que a gente tem? A gente tem aqui algumas orientações, né, algumas anotações. Esse crânio que vocês estão vendo aí, é meio, né, infelizmente eu creio que a gente perdeu ele, né, no último incêndio que a gente teve no museu, que teve lá no Rio de Janeiro, vocês lembram? Que foi o ano passado, se eu não me engano? Não sei se foi ano passado, foi em 2018. A gente perdeu aí a Luzia, né? Foi um crânio encontrado que provavelmente teria mais de 11 mil anos e foi encontrado em Lagoa Santa, lá em Minas Gerais. E aí foi se criado ao redor da ideia do crânio uma possível figura facial. Então a gente sabe que é um crânio de mulher, porque o sistema ósseo feminino é diferente do masculino, então a gente sabe que é uma mulher. E a gente chama ela de Luzia, né, que foi um nome dado a ela, né, para que ela seja chamada aí de a primeira brasileira a ser encontrada. A gente tem aqui os troncos linguísticos, que a gente acabou de ver aqui os mapas, né? A gente tem esses nomes aqui. Talvez vocês conheçam Tupi-Guarani, talvez vocês conheçam Tamoio, Tupiniquim, talvez você conheça também Aruaque, né? E falando um pouquinho da nossa história aqui em Tabuleiro do Norte, existe a história da Água Santa, né? Ali do território da Água Santa, que é aqui em Tabuleiro, ela antes era chamada e conhecida como Água Suja. Por quê? Porque existia nessa região aqui onde a gente mora, antigamente, muitos índios, certo? Que se fixaram aqui, tinham moradia aqui. Só que quando chegaram as pessoas para fazer, vamos dizer assim, construções, tomada de territórios, tiveram que expulsar os índios que moravam aqui. E até onde a gente sabe na história, não tem muita coisa comprovada, mas o que a gente consegue por registros e relatos de moradores bem mais antigos aqui, é que esses índios, eles passaram por um processo de chacina e os historiadores dizem que a água do rio Jaguaribe, que corria por aquela região, ficou tão suja de sangue que o lugar foi batizado de Água Suja. E depois, mais para frente, um padre que veio morar na cidade trocou o nome, rebatizando de Água Santa, em homenagem à morte dos índios que tinham morrido naquela época, porque tinham sido dizimados para a questão ali de moradia naquele lugar, né? Você pode perguntar aí para alguém mais velho da sua família que ele vai explicar. Ali na região da Aldeia Velha, né? Ali na região da Aldeia Velha também era moradia de índios. Há muitos anos atrás moravam índios aqui, certo? Tem um bairro aqui em Tabuleiro que tem o nome de uma tribo indígena. Agora eu estou tentando me lembrar. Quem tem parente longe que mora na zona rural, diga aí os nomes para eu ver se eu acho. É Tapuio, não é isso? Isso, é os Tapuios, lembrei agora. Tinha índios da tribo Tapuio. Meu pai mora lá. Isso, era índios da tribo Tapuio. Pergunte pro seu pai a história dos Tapuios. Que tem. Meu pai. Eu vou pra lá todo final de semana. Pois é os Tapuios. A tribo dos Tapuios morava aqui em Tabuleiro quando eles passaram por essa chacina. Aqui é o mapa das variações linguísticas que a gente já viu. A questão da antropofagia e os seus significados, né? O que é antropofagia? Primeiro de tudo, a gente tem que entender que na cabeça dos indígenas, a questão do olho por olho, dente por dente, era muito favorável, tá? Então, quando um ente querido morria, né? O que eles faziam? Eles geralmente tinham ali o senso de defender, né, a sua família, provocando a morte de quem tinha sido o agressor, né?
Então, para que eles tivessem um pouco mais de força e coragem contra o inimigo, o que eles faziam? Eles pegavam partes do corpo da pessoa que tinha morrido, né? E acabavam comendo essas partes num ritual para dizer que eles estavam mais fortes ou mais capacitados aí para essa empreitada, para essa guerra, né? Então é uma... considerado canibalismo? Sim, hoje a gente considera canibalismo, mas Canibal. mas na cabeça, como existe também uma identificação, como a gente pode dizer, cultural, a gente não pode dizer que é canibalismo porque eles não faziam Tia. nesse sentido, né? Tia, eu Oi. ia fazer um meme aqui, só que se eu fizer esse meme, vai cair muito errado. Então não vou faça. fazer esse meme. Então não faça. Depois que a gente... Depois a gente foi estudar os Incas, não falou sobre o nome do Pilar. Então, ó, apesar da diversidade, os índios brasileiros também tinham coisas em comum. Eles faziam suas próprias armas, né, para se defender. Eles viviam da caça, da pesca, da coleta de frutos, dividiam tudo entre si, né? Quando eles tinham que mudar de aldeia, eles mudavam em busca de melhores condições de caça, ou de pesca, ou de cultivo, né? Tudo era produzido de maneira igual, dividido de maneira igual. A gente sabe que eles eram politeístas, mas eles adoravam as forças da natureza. Então a gente chama esse tipo de crença de animismo. Eles acreditavam na força do vento, na força do sol, na força da lua. Eles achavam que tinha espíritos bons, espíritos maus. E daí a importância do pajé dentro da tribo. Porque o pajé era uma espécie de líder religioso, né? E curandeiro dentro da tribo, né? Era o papa da Isso, aldeia. exatamente. Então, alguns registros dizem, como eu disse para vocês, é muito incerto o número que tinha dos indígenas na época do descobrimento. Alguns relatos dizem de 5 milhões de índios, outros dizem de 8 milhões de índios. Eu coloquei a base mais baixa aqui no slide para vocês terem aí uma noção. E alguns dizem que estamos com apenas 10%, isso aí é inegável. A gente está com 10% dos registros dos indígenas hoje em dia. E por conta do extermínio, do genocídio, da escravidão, das doenças, eles acabaram meio que sumindo, né? Muito fatidicamente aí da cultura brasileira. Mas isso não significa que a gente não tenha ainda terras indígenas no Brasil. A gente ainda tem terras que foram ocupadas pelos índios no Brasil. E olha que interessante, se você olhar esse mapa aqui e focar sua visão lá no estado ali, ó, do Ceará, você vai ver que dá bem certinho a região aqui, ó, de Tabuleiro do Norte, onde tinha, né, vamos dizer assim, populações indígenas, né? No período aí do século XV, século XVI. Isso, assim, até pouco tempo atrás, tá? 100 anos atrás, mais ou menos, ainda tinha índios morando aqui. Aqui a gente tem alguns índios da América do Norte. Sim, existia índios lá nos Estados Unidos. Só que, como vocês podem ver, os índios eles se vestiam de maneira diferente. O tanto de filmes sobre isso, Paty. Sim. Tem muito de filme sobre isso. Aquele lá do desenho do Pica-Pau. Justamente. Eu ia dizer agora. Muito isso. Você sabe que as roupas eram feitas de peles de animais porque lá o clima é mais frio, né? Pica-Pau, mas é o Pica-Pau fazendo macumba com cavalo. Triste, mas aqui a gente tem um documento que fala a respeito do protesto do chefe Seattle. A gente vai ler na próxima aula esse protesto, quero muito que vocês possam ver. E aqui a gente tem algumas visões, né, de como que eram, vamos dizer assim, os adornos religiosos, adornos iniciais, né, que os nossos índios usavam. Aqui muito provavelmente deve ser uma preparação para a guerra ou algum ritual, porque só tem homens, né? Você vê que é meninos e homens que estão aqui, a gente não vê mulheres. Eles eram meio que nem Esparta, né? Porque eles ensinavam a preparar os guerreiros desde pequeno. Exatamente. E é interessante esse ponto de vista que você colocou. Só que não era tão rígido como matar quem era imperfeito. Não era tão Isso. rígido. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu quero fazer as atividades de sala com vocês, certo?